Olá, pessoal, tudo bem? Nessa semana, em Minha Fortuna é Te Amar, Constanza trai Gustavo com Willa. Verônica e Adriano se casam. Natália dá uma bofetada na cara de Tânia. Saiba de todos os detalhes a partir de agora no resumo semanal de 18 a 22 de dezembro. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Gustavo pergunta a Chloe se é tão importante para ela ter filhos. Chloe diz que adoraria ser mãe e que se encanta pela forma que ele fala de suas sobrinhas. Os dois se beijam apaixonados. Gustavo diz à amada que vai lutar por sua liberdade e, quando for livre, irão viver o amor deles sem esconder. Willa leva Constanza até sua casa e a paquera. Constanza cai na sedução de Willa e se beijam. Teresa garante às netas que Cláudio está fazendo de tudo para libertar Natália da prisão. Enquanto isso, Cláudio tenta interceder por Natália na delegacia, mas tem o pedido de liberdade negado. Natália se assusta ao ver uma barata na cadeia. Vicente mata a barata e ela o agradece. Natália e Vicente conversam e reconhecem seus erros. Natália jura a Vicente que Constanza mentiu, pois ela sempre guardou o rancor dela porque ela era a preferida de seu pai. Natália conta para Vicente que Constanza odiava seu pai, pois ele tinha outra família e nunca se casou com sua mãe. Ela diz que tem a sensação que Constanza fica alegre por ela ter se casado com um homem pior que o pai delas. Verônica pressiona Adriano para que a peça em casamento. Adriano se ajoelha e pede a galinha em casamento. Verônica aceita e pede que ele acelere os trâmites para que se divorcie de Natália. Adriano diz que isso não será necessário, pois agora eles possuem uma nova identidade. Constanza e Willa vão para a cama e ele filma todo o ato entre eles. Cláudio avisa a Teresa e as meninas que não conseguiu libertar Natália da prisão. Vicente revela a Natália que sua esposa Lúcia foi assassinada durante um assalto no dia do aniversário de Benjamin. Natália fica comovida ao saber como as coisas aconteceram. Vicente se sente culpado. Natália tenta consolar e os dois se abraçam. Andréia chora sentindo saudades do pai. Regina aconselha que a irmã esqueça do pai delas porque ele é um mentiroso e ladrão. Natália sente frio e Vicente a cobre com sua jaqueta. Depois de ter levado Constanza para a cama, Willa pega a gravação, rouba um par de brinco e vai embora. Vicente é muito cuidadoso com Natália e a deixa cômoda. No dia seguinte, Gustavo chega em casa para pegar algumas roupas e aproveita para tomar banho. Natália e Vicente conversam e finalmente chegam a um acordo para viverem juntos na casa com paz e harmonia. Constanza acorda com dor de cabeça e se sente muito satisfeita por ter passado a noite com Willa. Ela vai até o banheiro, acaricia as costas de Gustavo e diz que sentia muita falta dele. Gustavo se vira e Constanza fica muito assustada, pois pensava que era o amante que estava lá. Gustavo diz à esposa que ela está muito errada se pensa que ele vai perdoá-la tão facilmente. Andréia diz a Cláudio e Teresa que sua mãe vai ficar louca quando souber que eles estão pensando em morar ali na casa de Vicente com elas. Gustavo diz a Constanza que não vai voltar para casa e que finalmente ela está percebendo que está perdendo um grande homem. Constanza manda ele terminar de juntar as porcarias dele e se mandar para sempre de sua casa. Gustavo diz que ela parecia outra mulher no banheiro e que agora já voltou com as humilhações. Ele vê 2 copos na cabeceira da cama e confronta a amargurada, perguntando quem estava ali. Cláudia informa a Teresa e as meninas que Natália foi liberada e elas ficam felizes. Constanza diz a Gustavo que tomou um uísque, não gostou e que por isso pegou outro copo para colocar outro uísque de outra marca. Gustavo aceita voltar a morar com Constanza,
depois de ela fazer uma ceninha dizendo que sente falta dele. Mário pergunta a Tânia se ela tem notícias de Natália. Tânia responde que não e que pouco se importa com ela. Natália e Vicente chegam em casa e todos comemoram. Teresa diz a Vicente que ela e seu marido estão ali porque ficaram sem casa. Cláudio diz que eles irão morar ali também. Natália fica sem reação. William se encontra com Constanza e ela finge que não se lembra do que aconteceu na noite anterior. Vicente diz a Natália que aquilo é um cúmulo, pois agora ela quer trazer toda a sua família. João Gabriel e Pepe tentam acalmá-lo. Teresa diz a Natália que brigou com a irmã dela e que se ela não aceitá-los, não terão onde ficar. Constanza arma um plano para que William seja demitido de seu trabalho para que ela não volte a ver mais no clube. Natália pede desculpas para Vicente pelo inconveniente com sua mãe e seu padrasto. Vicente diz que ela sempre usa o mesmo truque com ele e a acusa de ter tudo aquilo planejado. Natália segura nas mãos dele, jura que não tramou nada e que podem firmar o contrato de venda da casa naquele mesmo dia. Natália pede que Vicente aceite que sua mãe e Cláudio fiquem ali e que eles podem pagar um aluguel. William é demitido da academia e discute com Constanza. Constanza diz que ele deve ir embora, pois longe poderá se esquecer do que ele pensa que aconteceu entre eles. William confronta Constanza e mostra para ela o vídeo deles tendo intimidades. Ele exige que ela vá até seu chefe e peça desculpas para ele e faça com que tenha seu emprego de volta. Cláudio fica indignado por Natália querer cobrar um aluguel dele por morar ali na casa dela e de Vicente. Constanza diz ao chefe de William que foi um mal-entendido e pede que ele o contrate novamente. Natália pede a Cláudio e Andréia que tentam ser mais colaboradores e não procure confusão com Vicente e seus irmãos. William finge apagar o vídeo tendo intimidade com Constanza, mas depois o recupera da lixeira. Olga ouve uma conversa entre Vicente e seus irmãos. Vicente diz que não quer que a senhora Natália vá embora de sua casa e que vão falar sobre as escrituras da casa com o advogado. Constanza vai à casa de Vicente e se encontra com sua família. Cara de pau, Constanza diz que a irmã não pode morar naquele lugar com suas sobrinhas, pois é muito arriscado. Gente, não dá para entender essa mulher. Ela não aceitou a irmã em sua casa e agora foi dar palpite na casa de Vicente. Que mulher chata! Mário não para de pensar em Natália e demonstra estar apaixonado por ela. Constanza leva uma cesta básica para Natália e sua família. Revoltada, Natália diz que não precisa daquilo, pois ela só está tentando limpar sua consciência. Constanza diz que ela é uma soberba e orgulhosa. Natália diz que sempre tentou ser a melhor irmã para ela, mesmo ela sempre a invejando. Furiosa, Natália e Teresa mandam Constanza pegar suas migalhas e sair dali. Mais tarde, Natália assina os papéis da casa de Vicente, confirmando que ele é o dono da propriedade. Andréia volta a reclamar por estar morando naquela casa e pergunta para a mãe quando irão sair dali. Natália diz que não sabe e pede que Andréia entenda de uma vez por todas que o pai delas deixou na miséria. Andréia diz que não vai aguentar aquela porcaria de casa e está farta da mãe sempre jogar a culpa em seu pai. A nojentinha diz que se elas ficarem na rua foi por culpa da mãe por não ter percebido que o pai delas a enganava. Ô garota chata! Meu Deus! Chloe se revolta quando Gustavo lhe diz que voltará a morar com Constanza. Ele diz que ela não merece ser a outra. Promete resolver as coisas com Constanza e que quando ser um homem livre, dará o lugar que a corresponde. Chloe diz que pobre dele por ter que conviver com aquela mulher todos os dias.
Ela diz que esperou por ele há muitos anos e não se importa em esperar mais um pouquinho. Natália visita Mário na cadeia e ele fica muito feliz ao vê-la. Conta para Natália tudo o que está passando na prisão e diz que para ele já é o bastante tê-la ali. Natália entrega o passaporte para Mário e ele rasga dizendo que não é igual ao covarde do Adriano. Mário diz a Natália que beijou ela porque seu coração pediu e confessa estar se apaixonando por ela. Salma diz a Constanza que no clube soltaram uma fofoca que viram ela saindo com William, o professor da academia. Constanza esclarece que William somente ofereceu para levá-la para sua casa. Salma diz que William tem uma péssima fama e que já se envolveu com a mulher e a extorquiu. Natália diz a Mário que ele só deve focar em sair da prisão, reconstruir sua vida e ressalta que são só amigos. Ela diz que ele está sentindo medo, solidão e não amor. Mário insiste para ter uma relação amorosa com Natália, mas ela nega qualquer possibilidade com ele. Vicente vai ao túmulo de Lúcia, conta sobre tudo o que está acontecendo e garante que ela e Natália seriam bons amigas, pois têm a mesma personalidade. Regina, Pepe e Benjamin se divertem juntos. João Gabriel se decepciona ao saber que Andréia tem namorado. Andréia diz a Omar que elas estão morando em uma casa com vários vagabundos. Ela conta que um tal de João Gabriel a desnuda pelo olhar e até que ele não é feio. Omar fica com ciúmes, ele diz que quer casar com ela e Andréia fica muito feliz. João Gabriel presenteia a Olga com um urso de pelúcia que ele havia comprado para dar para Andréia. João e Olga planejam uma festa. Cláudio vai atrás de Constanza e diz que apoia a atitude dela em relação a Natália. Ele abajula a enteada para pedir dinheiro emprestado. William chega na casa de Constanza e deixa ela chocada. Ele dissimula perante a Cláudio, diz que encontrou o par de brinco dela no clube e está ali para devolvê-los. Constanza diz que aqueles brincos não são dela e diz a William que a acompanha até a saída. Já lá fora, Constanza exige que William não volte a procurá-la e diz que além dele ser um intrometido, é um ladrão. Depois, Constanza empresta dinheiro para Cláudio. William observa a casa de Constanza enquanto ela segue muito nervosa pela situação. Chloe diz a Olga que a festa que Vicente está armando foi um lindo gesto de sua parte, pois assim os vizinhos conhecerão Natália. Anoitece. Natália conta a Regina que vai começar a vender bolos no clube. Regina apoia a mãe. Vicente deseja boa noite para Natália e que ela descanse bem. Natália vai para seu quarto, veste seu pijama e se prepara para descansar. De repente, ela escuta um som alto vindo da rua e muito barulho. Vicente vê a festa e está escrito "Seja bem-vinda, Natália". Andréia, Regina, Natália e Teresa se zangam pelo escândalo e ela pensa que Vicente foi quem organizou a festa para incomodá-las. Vicente acaba dançando na festa e se anima. William vai atrás de Constanza e pede que converse e a convida para jantar. Vicente diz aos irmãos que Natália não deve gostar daquele tipo de festa e que não deveriam ter armado aquilo. Natália e Teresa aparecem na festa. Natália vê a placa de boas-vindas para ela e suas filhas e sorri. Regina fica feliz pela festa e grava uma live. Todo o bairro deseja as boas-vindas para Natália e as filhas. Vicente esclarece a Natália que não foi ele quem armou aquela festança, e sim seus irmãos. Ele pede que ela fique ali na festa e esqueçam suas brigas por um momento. Natália aceita e se diverte. William e Constanza jantam juntos e ele propõe que os dois se conheçam melhor. Constanza pede que William pare de persegui-la e que
o que rolou entre eles foi um erro. Willa diz que não acredita naquilo, sabe que ela desfrutou de sua companhia e as seduz. Omar chega com Andréia no bairro e ele diz que a festa ali está boa. Andréia mostra para Omar João Gabriel, o mecânico que está importunando ela. Regina e Pepe se aproximam cada dia mais. Olga chega na festa e João Gabriel a puxa para dançar. Enquanto isso, Gustavo e Chloe têm um jantar romântico e dançam juntos. Teresa e Natália repreendem Andréia por criticar a festa. Andréia diz que já está farta daquilo, não suporta Vicente nem seus irmãos e muito menos aquela casa. Natália diz a Andréia que ela gostando ou não, aquela casa é a casa delas também naquele momento. João Gabriel chama Andréia de boneca e provoca os ciúmes de Omar. Pepe chama Regina para dançar e ela aceita. Omar anuncia para Natália que ele e a Andréia irão se casar. Natália diz a eles que aquele não é o momento para algo tão importante. Omar acaba concordando com a sogra, provocando a raiva de Andréia. Natália diz à filha que ela só tem 17 anos e que o casamento não é um jogo. Andréia pergunta se a mãe fala por experiência. Natália diz que sim, porque esteve 20 anos casada com o pai dela e no final, no que deu. Andréia diz à mãe que não importa o que ela diga, pois ela e Omar irão se casar com ou sem sua permissão. Natália diz que enquanto ela for menor de idade, não, porque ela não se manda. Chloe diz a Gustavo que ele tem razão, é melhor ele continuar com Constanza, porque ela seria capaz de acabar com sua pensão e seu salão de beleza, caso ele se separasse dela. Constanza não resiste aos encantos de Willa e os dois se beijam. Teresa diz a Natália que Vicente já não está na festa e acredita que ele foi dormir. Natália fica furiosa e diz que ele foi descansar e a deixou ali com a festa. Natália vai até o quarto de Vicente e diz que ele é o anfitrião da festa e foi dormir. Vicente está triste pois as lembranças de Lúcia ainda estão vivas em sua mente. Natália e Vicente conversam e ela tenta apoiá-lo pela tristeza que ele sente pela morte de Lúcia. Simba, mecânico da oficina de Gustavo, é interessado por Olga e já teve um caso com ela no passado. Vicente e Natália conversam e tocam uma música. Os dois dançam e cada vez ficam mais próximos. Vicente diz a Natália que, para ser sincero, não deseja que ela vá embora da casa. Olga chega ali e surpreende Natália no quarto de Vicente. Então você meteu essa mulher no seu quarto? Gustavo chega em casa, mas não encontra Constanza. Olga ofende Natália, diz que ela se dizia tão decente e acabou se metendo no quarto de Vicente. Vicente ordena que Olga pare com aquele escândalo. Olga diz que se Natália está ali para ter um novo marido para mantê-la, então que vá buscar outro. Natália enfrenta a Olga e ela diz a Vicente que ela reclama como se existisse algo entre eles. Olga diz que se ela e Vicente não têm nada é porque Vicente não quer, mas ela o ama. Natália diz que não tem que ouvir as reclamações de Olga e se retira. Vicente coloca a Olga em seu devido lugar e ordena que ela não o trate como se fosse propriedade sua. Olga diz a Vicente que Natália não a engana, sabe que ela quer estar com ele e garante que vai lutar por ele. Gustavo suspeita por Constanza não estar em casa. Willa segue manipulando Constanza e tenta conquistá-la para que ceda para ele novamente. Gustavo telefona para as amigas de Constanza para saber se ela está com algumas delas, mas todas respondem que Constanza não está ali. Andréia arruma suas coisas para morar com Omar. Natália diz que ela não vai a nenhum lugar, pois se ela quer estar com Omar é para fugir da realidade e não por amor.
Andréia diz que a mãe só quer arruinar sua vida e ressalta que a odeia. Constanza chega tarde em casa e Gustavo surpreende questionando de onde ela está vindo. Natália diz a Vicente que Olga deve estar muito apaixonada por ele para ter reagido daquela maneira. Vicente diz que Olga sempre foi como um gato sem dono, sempre ficou ordenando ele e jura que nunca deu razão para isso, pois ele sempre foi fiel a Lúcia até no pensamento. Natália diz que seria bom se todos os homens fossem como ele. Ela ri e diz que a situação com Olga foi engraçada, pois não teria nenhuma chance dela se apaixonar por ele. Vicente pergunta se Natália acredita que ele seja tão pouca coisa para ela não se apaixonar por ele. Natália diz que não foi isso que quis dizer e pede desculpas. Constanza diz a Gustavo que saiu para beber devido a tantos problemas no casamento deles. Ela confronta se o marido está o traindo com outra mulher. Vicente diz a Natália que é fiel, trabalhador e que quem ficar com ele ganha na loteria. Natália diz a Vicente que se expressou mal. Vicente ri, diz que só estava brincando com ela e adorou ver como ela ficou preocupada. Os dois se divertem pela situação. Gustavo nega para Constanza que esteja traindo. Natália diz a Vicente que descobriu que Andréia já iniciou sua vida sexual e que ficou sem palavras. Ela diz que não tem ideia como falar com Andréia, lhe dá conselhos. Vicente diz que primeiramente ela não deve julgar a filha e sim orientá-la. Constanza diz a Gustavo que enquanto estava bebendo, um homem jovem se aproximou dela e lhe disse coisas bonitas e que ela resistiu à tentação. Ela questiona se o marido é igual a ela, capaz de resistir às tentações. Constanza diz que vai dormir e dá boa noite para Gustavo. Natália diz a Vicente que Andréia quer se casar com Omar somente para sair daquela casa. Enquanto isso, Adriano e Verônica planejam seu casamento no Caribe usando identidades falsas. Willa liga para Constanza e pede que ela vá ao clube, pois tem um presente para ela. Constanza mente para Gustavo, dizendo que vai ao clube para ver suas amigas. Gustavo diz que vai acompanhá-la e aproveitar para fazer um pouco de exercício. Natália tenta falar com Andréia sobre sua intimidade e pede que a filha sempre se cuide e se entregue somente por amor. Verônica e Adriano se casam. Tânia garante a Mário que já vendeu as propriedades dele e está tentando fazer de tudo para tirá-lo daquele lugar. Andréia diz a Natália que não está pedindo permissão para ela para se casar e sim está lhe avisando. Regina vê o modo que André está tratando a mãe e a enfrenta. Cínica, Olga diz a Vicente que ficou com muitos ciúmes quando viu ele com Natália. Vicente diz a Olga que ela não tem direito nenhum de reclamar algo. Olga acusa Vicente de ter uma relação com Natália, mas ele nega completamente. Desesperado, Mário pede que Tânia faça o que tiver que ser feito, pois se ficar mais um dia na prisão, vai enlouquecer. Olga diz a Vicente que se ela não tivesse chegado ao quarto, Natália teria se metido na cama dele. Vicente diz a Olga que ela só diz besteira e que Natália é uma senhora decente. Depois, Natália diz a Vicente que terá que usar a cozinha, pois vai vender bolos no clube. Vicente permite e diz que ele e Benjamin podem ser cobaias dos experimentos dela. Regina chega ali e diz à mãe que acredita que Andréia foi embora porque suas coisas já não estão em seu quarto. Enquanto isso, Andréia chega ao apartamento de Omar com suas coisas e diz que saiu sem que fosse vista por sua mãe. Tânia liga para Verônica e diz que em breve vai ao Caribe para visitá-la. Omar fica surpreso e acaba aceitando Andréia em seu apartamento. Natália diz a Teresa que vai falar com Salma pela situação entre os filhos delas. Olga diz a si mesma: maldita, essa Natália não vai me tirar o Vicente.
Eu também vou me encarregar para que esse maldito moleque jamais se recupere, porque assim o Vicente vai estar pendente dele e não vai pensar em se apaixonar por aquela velha. Mário conversa com seu advogado e ele comenta suas suspeitas em relação a Tânia. O advogado diz que existe algo na irmã dele que o faz duvidar das suas boas intenções. Adriano sugere a Verônica que ela seduza Pedro, o sócio, para que feche um negócio do Caribe. Tânia vai à mecânica e leva o carro de Mário para que vendam. Verônica começa seu plano de seduzir Pedro para que ele faça investimentos com Adriano. Tânia procura Natália no bairro e humilha ela dizendo que ela caiu muito baixo. Natália pergunta de Mário e Tânia diz que ele está chorando pela rejeição dela. Olga observa as duas. Tânia diz a Natália que falou com Mário para que ele não voltasse a cometer o mesmo erro, se apaixonar por uma mulher como ela. Natália questiona como são as mulheres como ela. Tânia responde do tipo que abandona seus maridos porque não vale nada. Natália dá uma bofetada em Tânia. Tânia rebate dizendo que Verônica é muito mais mulher do que ela, mas Natália se retira. Pedro chama Verônica para jantar a sós com ele e ela aceita. Olga conversa com Tânia e diz que viu a tremenda bofetada que Natália lhe deu. Ela diz que percebeu que Tânia odeia Natália assim como ela. Olga passa seu telefone para Tânia para que estejam em acordo. Constanza e Gustavo chegam ao clube e ela está muito nervosa. Ela procura William dentro da academia do clube e diz que seu marido está com ela. William entrega para Constanza uma garrafa de vinho. Ela lhe agradece, mas diz que resolveu acertar as coisas com seu marido. Benjamin e Vicente experimentam o bolo de Natália e aprova. Salma questiona a Constanza se William segue atrás dela e pergunta se já aconteceu algo entre eles. Constanza fica sem graça e Salma a alerta dizendo que William é um aproveitador. Tânia consegue vender o carro de Mário. Natália fecha um acordo para a venda de seus bolos no clube. Mário liga para Tânia e diz que conversou com o advogado e ele disse que ela não pagou nenhuma dívida. Tânia, hipócrita, diz que não resolveu aquele assunto ainda, pois estava vendendo o carro dele. Depois, Tânia compra uma passagem de avião para o Caribe. Natália se reúne com Salma e conta os planos de Omar e Andréia. Andréia diz a Omar que em um mês será maior de idade e que poderão se casar sem nenhum problema. Omar diz à namorada que ele precisa retornar para Londres para terminar sua carreira e ela necessita terminar os estudos. Ele diz que não quer que façam as coisas às escondidas e precisam falar com seus pais. Regina diz a Pepe que eles podem estudar juntos para ganharem uma vaga em uma faculdade pública. Pepe se anima e aceita. Verônica diz a Adriano que ele já pode contar com seu dinheiro de Pedro, porque vai conseguir. Salma e Natália vão juntos ao apartamento de Omar. Natália exige que a filha arrume suas coisas, pois naquele momento irão para casa. Omar diz que Andréia não vai, porque eles decidiram começar a viver juntos e que em um mês irão se casar. Salma e Natália ficam indignadas. Verônica diz a Pedro que está disposta a tudo que ele quiser para que ele invista seu capital. Pedro diz a Verônica que ela não vai lhe roubar, conhece bem as mulheres de seu nível e sabe que ela está usando uma identidade falsa. Salma diz que Andréia é pior que Adriano e é uma aproveitadora. Natália pede que Salma não ofenda sua filha. Salma diz que Natália deve estar feliz com aquilo, pois casando Andréia com Omar resolveria seus problemas. Natália diz que é óbvio que não, e é a primeira a se opor com aquela decisão absurda. Salma alerta que o pai dele vai tirar aquele apartamento dele
cancelar seus cartões e que ele vai cair igual Natália na pobreza. Natália manda Salma ter cuidado com o que diz. Omar diz à mãe que não se importa se seu pai lhe tirar tudo, pois está disposto a trabalhar para sustentar Andréia. Pedro diz a Verônica que sabe toda a verdade sobre ela e Adriano, que eles estão sendo procurados pela polícia por fraude. Ele diz a Verônica que ela e Adriano são apenas iniciantes e revela que ele é um golpista profissional. Natália e Andréia têm uma forte discussão e ela tenta tirar força do apartamento de Omar. Nojenta, Andréia passa na cara da mãe que ela não tem nada para lhe oferecer. Natália fica muito decepcionada pelas palavras da filha. Salma diz a Omar que essa loucura do casamento dele com Andréia, nem ela e nem Elias irão permitir. Tramando algo, Salma diz ao filho que ela e Elias podem até aceitar que ele e Andréia fiquem juntos, porém sem casamento. Pedro diz a Verônica que não quer roubar Adriano, mas quer levar com ele sua mulher. Verônica fica interessada na proposta de Pedro. Omar diz a Andréia que seus pais não irão se opor que vivam juntos, porém não poderão se casar. Olga procura Natália, diz que ela não a engana, pois na primeira oportunidade ela se meteu no quarto de Vicente como uma vagabunda imunda. Natália diz a Olga que ela está farta de seus insultos. Se ela quiser, pode ficar atrás de Vicente, mas ordena que ela a deixe em paz. Olga diz a Natália que não tem medo dela e a chama de descarada e jura que vai fazer até o impossível para que Vicente se desfaça dela. Ao voltar para casa, Natália está muito abalada por tudo o que está acontecendo e recebe o consolo de Benjamin. Salma conta a Elias que André está morando com Omar, mas vai se encarregar para que aquela interesseira saia da vida do filho deles. Elias fica indignado e Salma conta que já tem um plano armado. No dia seguinte, Vicente leva Benjamin na escola e Olga, chulé, está ali acompanhando-os. Olga diz para Vicente que está ali para servi-lo e dá um beijo na bochecha. Uma senhora bate na casa de Vicente e Cláudio atende a porta. Cláudio pensa que a senhora é uma mendiga e diz que naquela casa não tem nada, mas vai lhe dar uma esmola. A senhora tenta dizer quem é, mas Cláudio nem sequer lhe dá a chance dela abrir a boca.